Eu vou começar falando um pouco sobre o nome do bioma. A mata de araucária também pode ser chamada de floresta ambrófila mista. Ambrófila se refere às plantas que vivem abaixo da araucária, e mista porque é um bioma que tem a mistura de plantas gimnosperma com angiosperma. Ela também pode ser chamada de mata de curi. Curi era o nome que os índios tupi-guarani deram para essa árvore, que originou o nome da cidade de Curitiba, que aliás era chamada de Terra das Araucárias. Então, eu vou falar um pouco da localização do bioma, que a mata se localiza no sul do Brasil, né? Ela se estende para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, por toda a parte do sul do Brasil, né? E depois a Lari vai dar mais detalhes para o final do slide, mas basicamente é isso. Sobre a fauna, a araucária, ela tem muitas espécies endêmicas e migratórias. E dentre elas, dá para a gente destacar as principais, que é a onça-pintada, a jaguatirica, o monocarvoeiro e o macaco-prego, entre outras aves e outras espécies que vivem lá. Mas essas são as principais. Falando um pouco da vegetação, ela está adaptada ao clima subtropical, né? É um lugar muito frio. E é basicamente isso o clima da araucária. Ela possui também 3 estratos vegetais, né? Sendo eles o mais baixo, plantas herbáceas, a segunda, arbustivas, e por fim a mais alta, né, o estrato mais alto, as plantas arbóreas, né, que vale ressaltar que é a araucária, né, que é uma planta muito característica e homogênea, até porque não há muita variedade de espécie de araucária, né, e as características delas são folhas estreitas, né, compridas, é uma árvore muito alta, de até 50 metros de altura, né? E ela produz sementes comestíveis, que é chamada de pinhão, né? Que a gente pode ver ali no slide. Há outras espécies de plantas, né? Como tipos de canela, ipês, erva mate, enfim. Há outras espécies lá, mas elas são em pequenas quantidades e é difícil de encontrá-las de tão pouca que são essas outras plantas, né? Então a que predomina mesmo é a araucária. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do solo. O solo da Mata Araucária, ele é muito fértil, é conhecido como a terra roxa ou a terra vermelha, né? E essa terra vermelha, essa terra roxa, ela vem de uma origem dele ser muito vitaminado. O solo ele tem origem vulcânica, ele é muito fértil, profundo e bem drenado. Porque necessariamente a araucária ela tem uma necessidade de uma terra muito propícia a ela. Então, para ela se estabelecer nesse território, então teve que o solo ficar muito adaptado a ela e ela ao solo. Então, por as raízes dela serem baixas e por ela conseguir puxar muita água desse solo, então ele é drenado, ele é fértil por causa da variedade de espécies que tem, os decompositores, e ele é profundo para que ela possa se estabelecer, porque as raízes dela chegam em até 2 metros de profundidade. O relevo. O domínio das araucárias, ele ocupa as áreas pertencentes ao Planalto Meridional. Devido ao desmatamento, ela não ocupa toda a extensão do Planalto Meridional. Agora ela ocupa, toda a sua maior parte fica no Planalto Meridional, porém, agora ela é bem escassa no Planalto. As altitudes dela variam entre 800 e 1.300 metros acima do nível do mar. Os seus terrenos são sedimentares e são recobertos por partes de lavas vulcânicas, basalto, datadas do Mesozoico, ou seja, elas são muito sedimentadas, elas já estão bem sedimentadas. Aí eu vou falar um pouquinho também da água. A água na araucária, ela tem os rios perenes, ou seja, o ano inteiro ele tem água, ele não tem seca e ele está sempre no mesmo nível, geralmente, assim, não tem muita variação. A pluviosidade dele é de 1.314 em média por ano, e por ser um terreno muito gelado, às vezes as águas que ficam no subsolo, elas congelam.
Por isso que as araucárias, elas têm aquela adaptação das folhas bem fininhas, para elas não perderem muita água quando chegar no inverno. Porque daí as águas no fundo podem congelar e ela não tem problema com essa falta de água, porque ela vai estar em estado congelado. Porém, ele sempre tem muita água no ambiente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o clima. O clima da mata de araucária é subtropical. O clima subtropical ele é característico porque ele tem chuvas regulares durante todo o ano. Aqui no gráfico que eu coloquei aqui do lado, dá para a gente conseguir ter uma noção disso, que são essas barras azuis. Ele dá uma leve oscilada, mas sempre tem chuva no meio ambiente. Então, assim, é um ambiente bem úmido. As estações, elas são bem definidas porque o inverno ele é bem rigoroso. E quando está entrando no verão, ele já começa a dar uma esquentadinha. Não dá uma esquentada muito além, né? Mas você já consegue sentir a diferença de temperatura. Essa linha vermelha no gráfico demonstra isso. Vai variando de 18, 20 até 10 graus, assim, no máximo. O tamanho. Aqui eu coloquei, originalmente a mata de araucária tinha 200 mil metros quadrados, ou quilômetros quadrados, desculpa. Agora a gente só tem 6. Isso equivalente ao território brasileiro dá, em média, 0,7%. Aqui no próximo slide a gente vai conseguir ver entender um pouco melhor disso, porque eu vou falar da conservação da mata. Originalmente, como eu falei para vocês, ela vinha do sul, do finalzinho aqui, um pouquinho de São Paulo, o sul de São Paulo, e ela descia contínua pelo Paraná, Santa Catarina, até chegar ao norte do Rio Grande do Sul. Também tem um pouquinho na Argentina. Mas com o desmatamento, ela começou a aparecer só fragmentada. Então ela não desce mais contínua pelo sul do país. Ela só tem uns pedacinhos, que dá pra gente ver na segunda imagem. As causas disso, as três principais que eu trouxe, é a agropecuária, porque tirando que eles desmatam os lugares para conseguir mais pasto, eles também costumam colocar fogo para renovar o pasto. E esse fogo acaba se espalhando, porque fogo não é uma coisa que se controla. Tirando que a gente também pode colocar aí a criação de porcos, porque os porcos eles gostam muito do pinhão, que é a semente da araucária. Então, tudo que ele vê de pinhão pela frente, ele come. E se alguma árvore, algum pinhão conseguir ficar na terra e brotar, o gado que fica naquele ambiente também pisoteia tudo e acaba com qualquer mudinha que tentar crescer. Então, assim, é um dos mais agravantes. Tem a extração de lenha também, que diminuiu um pouco depois que a gente começou a usar combustíveis fósseis e fogão a gás, por exemplo, mas a gente ainda tem muita britaria e fogão a lenha no interior do Brasil, então tem um pouquinho ainda. E como a gente falou, esse bioma, ele é mais frio, né? E as pessoas que vivem em ambientes frios precisam de mais lenha para se aquecer. Então, assim, foi uma péssima combinação que ajudou para o desmatamento desse bioma. A gente também pode colocar aqui a indústria madeireira, porque a madeira da araucária é uma madeira sem falhas e muito leve, então ela é bem valorizada. E a indústria madeireira também tem outro agravante, porque as pessoas que vão tirando as árvores, eles não vão tirando qualquer árvore que eles veem no caminho. Eles escolhem as árvores mais saudáveis e deixam as mais velhas e mais doentes. E essas que são mais frágeis vão se reproduzir, originando outras árvores mais frágeis. Então, assim, é uma perca muito grande que a gente tem para essa espécie. Tirando o avanço das cidades, o aquecimento global, mas essas aqui são as três principais. As consequências disso tudo, em primeiro lugar, eu coloquei aqui os animais endêmicos que vão ficar sendo prejudicados, né, tirando abrigo, alimento. Tem a diminuição da variabilidade genética, que foi o que eu falei para vocês sobre as indústrias madeireiras, que vai deixando as árvores mais fracas. E tem também as plantas que vivem nesse bioma. Como eu tinha falado para vocês, tem plantas que vivem abaixo da araucária, o Gui também falou, né? E essas plantas, elas são acostumadas com o ambiente que a araucária proporciona, que é um ambiente com sombra, um ambiente úmido. E plantas que precisam de um ambiente com sombra não vão conseguir sobreviver se elas começarem a ter sol forte batendo nelas. Então, assim, não só os animais, como as plantas também vão ser prejudicadas. As outras, né? Porque as araucárias já são. As soluções para tudo isso, para a gente não perder as esperanças total, a gente tem, obviamente, reduzir a extração. Bem, para fazer isso, a gente precisa fazer um planejamento que gira em torno do tempo de rotação. O tempo de rotação é uma área que a gente vai estabelecer para extração e a gente vai deixar ela um tempo ali descansando. Se eu não me engano, está em média em 45 anos, mas estão tentando aumentar para 55 anos o tempo de descanso. E aí você vai dar um tempo de descanso, a floresta vai se restabelecer, você vai lá extrair de novo e vai fazendo essa rotação. Dentro do planejamento, a gente também tem a base como segurança para aquele bioma. Tem um ecoturismo que vai entrar nisso para a gente conseguir conscientizar a população da importância desse bioma, de mostrar a beleza desse bioma, de mostrar por que é importante proteger tudo isso. Tem também o pagamento para os proprietários de fragmentos, que é um incentivo para ajudar a manter esse bioma. E, por fim,
mas não menos importante, a exclusão de gado. Como a gente falou, a agropecuária é muito prejudicial, então, assim, ou exclusão, um planejamento de onde deixar, até onde pode desmatar, sabe? Ter uma supervisão em relação a isso. E é só isso. Muito obrigada.